Bem-vindo ao canal da Advestor, eu sou Rodolfo Florentino e você que está procurando sobre o tema leilão imobiliário, aqui é o seu lugar. Eu trouxe uma especialista em direito imobiliário, a doutora Priscila Pesotti, para compartilhar com a gente um super conteúdo sobre o tema leilão. Priscila, se apresenta para a gente, por favor. Rodolfo, muito obrigada. Eu sou Priscila Pesotti, da Pesotti Advogados Associados. Eu estou aqui mais uma vez com grande honra de poder estar falando aqui no seu canal e sobre um tema tão interessante e principalmente sobre a possibilidade de você parcelar na compra de leilão. Olha só, uma novidade bacana. Lembrando que existe um primeiro vídeo sobre leilão, que é uma coisa mais beabá, e agora a gente vai entrar num tema mais aprofundado. Então, Priscila, eu vou até dar uma olhadinha na minha pergunta aqui. Vamos lá. É possível comprar bens em leilão de forma parcelada? Olha só, parcelada, hein? Você vai pagar... Porque, em geral, a regra do leilão, você tem que estar ali com o dinheiro disponível, né? Você tem um prazo muito curto entre a sua arrematação e o pagamento. É o mesmo dia ou é o dia seguinte? Estou falando aqui, mas a especialista é ela. Então, Rodolfo, primeira coisa, é possível fazer o parcelamento na compra, na arrematação de bem imóvel em leilão? É sim. E essa dinâmica veio... Quem trouxe é um novo Código de Processo Civil, tá? Prevendo a possibilidade de parcelamento. Esse parcelamento, como que pode ser feito? Você paga 25% à vista do valor de avaliação e o saldo em até 30 prestações, tá? Lembrando, gente, que o Código de Processo Civil, ele determina que esse saldo seja parcelado e corrigido, né? Então você tem que aplicar lá um índice de atualização. E na proposta, né, desse parcelamento, isso tudo tem que vir detalhado. Então, Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Qual é o... Pergunta-chave. Qual o índice de correção? Então... É algum índice de inflação? É algum índice do tribunal? Ou índice judiciário aí que eu não sei? Então, Rodolfo, o Código de Processo Civil, ele é omisso a esse respeito. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele, por exemplo, elege como índice oficial o INPC. Então, assim, fica a dica aqui que é uma sugestão de aplicação desse índice. Nada obstante, você pode escolher taxa referencial, então uma coisa bem baixa. Pode exatamente, também. Você pode indicar um outro índice que seja mais conveniente. Isso tudo, gente, tem que constar na proposta de parcelamento, tá? Essa proposta ela tem que ser apresentada antes do primeiro leilão, né? E antes do segundo leilão. Entendi. Então, essa proposta de parcelamento é meio que um documento que você entrega para o leiloeiro antes de começar o leilão. Exatamente. E quando o leilão é online? Você apresenta um e-mail? Você apresenta através de e-mail, né? Alguns leiloeiros, eles disponibilizam, né, um site e você faz a proposta ali dentro, né, do sistema disponibilizado. Questão importante, porque se apresentar depois já não está valendo. Já não está valendo, gente. E isso é uma coisa importante, Rodolfo, que você criou, porque em propostas que sejam iguais, vale a que foi apresentada em primeiro lugar. Então, gente, é uma corrida realmente. Saiu hoje, você já apresenta, né? Exatamente. Já apresenta em todos. Brincadeiras à parte. Agora uma perguntinha, Priscila. Você está falando de proposta parcelada, mas tem gente que vai pagar à vista. Existe alguma regra de preferência de pagar parcelado, pagar à vista? Então, Rodolfo, existe sim. A proposta à vista, ela é sempre preferencial a parcelada. Dúvida fica quanto ao seguinte: e se a proposta parcelada ela foi em valor superior à proposta de pagamento à vista? Pode ser. Né? E aí, qual é que vai ser considerada a melhor? Então, gente, isso é uma lacuna da nossa lei, porque o Código de Processo Civil ele fala que a proposta à vista sempre, né, ou seja, ele usa a palavra sempre, vai ser preferencial à parcelada. Mas o direito é casuístico, Rodolfo, e eu acho que é uma boa argumentação. Como tudo isso é muito recente, a gente está falando de um Código de Processo Civil de 2015, né, que teve aí uma vacatio legis, um período para ser aplicado.
e que essas questões ainda estão surgindo no judiciário, tá? Tá tudo muito incipiente, porque um Código de Processo Civil que tem 6 anos, a gente está dizendo aí, desculpa, casos, né? 7 anos, né? Tem muito pouco tempo, né, de interpretação pelo judiciário. Então, mas eu entendo que uma proposta parcelada com um valor maior do que a proposta vista pode ser sim considerada uma proposta mais vantajosa e pode prevalecer a proposta de pagamento à vista. Então, o tema pesado é um pouquinho aberto, dá para recorrer, tem brechas para poder falar sobre o tema. Ah, que bacana, que bacana. Agora, por exemplo, um pagamento parcelado, né? Ele depende de... Porque isso aconteceu quando eu fiz a compra parcelada, né? Eu ficava nessa dúvida, assim, de eu preciso esperar o juiz me definir uma data de pagar, ou eu já vou pagando e vou notificando o leiloeiro ou alguma coisa do tipo, porque como é uma regra muito aberta, às vezes o juiz, né, não faz uma definição também muito, né? Fala sim, e aí tá, sim, mas quando? Agora? Amanhã? Daqui a um mês? Porque eu sei também que se eu inadimplir o parcelamento, né? Se eu solicito o parcelamento e eu mesmo não pago na data do parcelamento, eu estou... Você tem uma sanção. Se você... Vou levar uma penalidade aí, porque vai parecer que eu sou um esperto, né? Sim, se você arremata o imóvel, você tem que depositar os 20% do sinal. Na hora, né? Aquele 25%. 25%, tá? O saldo vai ser parcelado em 30 vezes, em até 30 vezes. E aí o que ocorre? Se você inadimplir qualquer parcela, o que vai ocorrer, gente, é uma multa aí de 10% sobre o valor da parcela inadimplida e das parcelas vincendas, ou seja, sobre a soma desse valor. Um caminhão aí impagável, isso então, se deu mal. Exatamente. Então, assim, inadimplir nunca deve ser uma opção. Tenha o dinheiro, né? Essa é a regra principal. Tá bem, gente? Quero agradecer demais aí a Priscila pelo conteúdo bacana que a gente falou sobre parcelamento judicial, né? Então você pode comprar um imóvel pagando em fatias, em pedaços, pensando aí, pessoal do mundo financeiro aí, fazer um cálculo bacana e dar uma super rentabilidade se você conseguir essa possibilidade, né? Que aí você consegue... Veio até uma outra pergunta agora, hein, Priscila? Vou dar uma complicada no tema e encerrar, mas desculpa aí. Matrícula do imóvel, né? Quando eu compro um imóvel parcelado, entra ali um gravame? Eu vou complicar Rodolfo, a pergunta. Entra um gravame aí eu consigo colocar o meu imóvel gravado à venda porque tá lá, esse imóvel, não sei, tem mais não, está sob parcelamento judicial. E aí eu tô ali vendendo, oi gente, alguém quer pagar? Porque eu paguei 25% mais umas parcelas. Eu posso fazer isso? Isso é uma outra estratégia Rodolfo, essa pergunta foi muito importante antes de finalizar esse vídeo aqui. Gente, quando você faz a arrematação através de leilão, se o bem for um bem móvel, né, você vai ter um gravame que é a caução idônea. Caução idônea. E se você faz a compra através de leilão de um bem imóvel, você tem um gravame que é a hipoteca. Então, esse imóvel que o próprio bem vai servir como garantia. Ah, tá. Agora, uma outra coisa assim. Ele pode ser vendido com esse gravame de hipoteca? Que está o quê? Condicionado a quitar a hipoteca? Exatamente, Rodolfo. Ele pode ser colocado à venda e, evidentemente, para que isso possa ocorrer, é preciso quitar a hipoteca. Aí vai entrar uma outra verbação quitada e depois você compra. Isso. Na lei de registros públicos, vige o princípio da continuidade. Então, tem que constar todas as alterações. Então, houve a hipoteca, houve a quitação da hipoteca, então vai constar um Rzinho lá, com a nova verbação de quitação da hipoteca. Entendi. Agora, entrando um pouquinho rapidinho aí nos custos do imóvel, o que eu tenho que pagar além de pagar o próprio imóvel? Eu tenho que pagar imposto, o quê? Então, Rodolfo, na arrematação de imóvel em leilão, tem que se considerar não só o valor, né, do bem do imóvel que está sendo objeto da arrematação, mas também o ITBI,
tá? E o custo do leiloeiro. Lembrando, gente, que para pessoas leigas é sempre conveniente contratar uma assessoria jurídica para fazer todo esse passo a passo, inclusive depois com o pagamento, né, do sinal, ou quando você faz o pagamento à vista, obter a carta de arrematação para então a averbação à margem da matrícula, para que então passe a constar o arrematante como titular daquela propriedade. Ah, bacana. Então foi esse o vídeo aí explicando um pouco mais sobre pagamento parcelado de leilão judicial. Obrigado pela sua presença. Agora sim, encerrando o vídeo. Obrigado, Priscila. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigada a vocês aí que puderam nos prestigiar ouvindo um pouco mais sobre o leilão judicial, e a Advestor por mais um convite, que é sempre um prazer. Obrigado, prazer é sempre nosso. Tchau, tchau, gente.